Conteúdo para concursos de português para estudando pro TJ São Paulo, ou pro Banco do Brasil, ou pro Tribunal de Contas. Sobre o advérbio. O advérbio é a palavra invariável que exprime circunstância e modifica o verbo. Invariável que exprime circunstância e modifica o verbo. O adjetivo é até mesmo o próprio advérbio. Adjetivo pode ser um advérbio ao mesmo tempo. Exemplo, os atletas correm muito. Correram, o verbo muito, advérbio. Exemplo, Maria estava muito feliz. Muito advérbio, muito feliz, adjetivo. Aqui, ó, Maria estava feliz, advérbio. Muito é advérbio, feliz é adjetivo. E os atletas correram, verbo. Muito, advérbio. Muito, advérbio. Verbo. Classificação dos advérbios. Os advérbios são classificados de acordo com as circunstâncias que exprimem. Lugar, aqui. Advérbio de lugar. Bom, deixa eu escrever aqui. Advérbio de lugar. Advérbio de tempo. Advérbio de modo. Advérbio de afirmação. Advérbio de negação. Advérbio de intensidade. Advérbio de dúvida. O advérbio de lugar é aqui, aí, ali, cá, lá, acolá, além, longe, perto, dentro, adiante, defronte, onde, acima, abaixo, atrás, algures. De novo, advérbio de lugar é aqui, ali, aí, cá, lá, colar, além, longe, perto, dentro, diante, defronte, onde, acima, abaixo, atrás e algures. Em algum lugar. Alhures, um outro lugar. Essas palavras novas são interessantes. Algures em algum lugar, alhures em outro lugar, nenhures em nenhum lugar. Em cima, de cima, à direita, à esquerda, ao lado, de fora, por fora. Esses são os lugares, posições. Advérbio de tempo. Hoje, ontem, anteontem, amanhã, atualmente, brevemente, sempre, nunca, jamais. Cedo, tarde, antes, depois, já, agora. Ora, então, outrora, aí, quando, à noite, à tarde, de manhã, de vez em quando, às vezes, de repente, hoje em dia. De novo, advérbio de tempo. Hoje, ontem, anteontem, amanhã, atualmente, brevemente, sempre, nunca, jamais, cedo, tarde, antes, depois, já, agora. Ora, então, outrora, aí, quando, à noite, à tarde, de manhã, de vez em quando, às vezes, de repente, hoje em dia. Agora, o advérbio de modo. Advérbio de modo. Bem, mal, assim, depressa, devagar. Rapidamente, lentamente, facilmente. E a maioria dos adjetivos terminados em mente. As claras, as pressas, à vontade, à toa, de cor, de mansinho, de cocoras, de silêncio, em silêncio, com rancor, sem medo, frente a frente, face a face. Ou seja, o modo que a coisa está acontecendo. Bem, mal, assim, depressa, devagar, rapidamente, lentamente, facilmente. Ou vários outros mentes. As claras, as pressas, à vontade, à toa, de cor, de mansinho, de cocoras, em silêncio, com rancor, sem medo, frente a frente, face. Sobre afirmações. Advérbios de afirmação. Sim, de certo, certamente, efetivamente, seguramente, realmente, sem dúvida, por certo, com certeza, etc. Advérbio de negação, não, absolutamente, tampouco, de modo algum, de jeito nenhum, etc. Advérbio de intensidade, muito, pouco, mais, menos, ainda, bastante, assaz, demais, tanto, deveras, quanto, quase, apenas, mal, tão, de, pouco, de, tudo, etc. E advérbio de dúvida, talvez, quiçá, acaso, porventura, provavelmente e etc. Agora, os advérbios viram interrogativos e podem expressar circunstâncias de lugar, tempo, modo e causa. Quando os advérbios interrogativos podem expressar circunstâncias, eles são lugar, onde, aonde, de onde, tempo, quando, modo, como e causa, porquê e porquê, separado com um acento de chapeuzinho. Flexão do advérbio. Quando se flexiona o advérbio? Quando alguns advérbios flexionam-se no comparativo e no superlativo. O grau comparativo é tem o de igualdade, grau comparativo de igualdade, que vira o tão advérbio mais quanto. Cheguei tão cedo quanto queria.
ou um grau comparativo de superioridade, que vira um mais é um advérbio mais que. Cheguei mais cedo que queria. E quando comparativo de inferioridade, menos, usa o menos, que é mais menos, advérbio mais que. Cheguei menos cedo que. Chegaria, queria. Agora, grau superlativo, quando vira uma flexão de advérbio no grau superlativo, podem ser analíticos ou sintéticos. No analítico, vira minha amiga mora muito longe. E quando vira um grau superlativo sintético, não a visto porque ela mora longíssimo. Não a visito porque ela mora longíssimo. O uso de advérbios no grau diminutivo pode identificar efetividade ou intensidade. Estou chegando pertinho, pertinho. Estive lá agorinha. Agora, sobre as locuções adverbiais. É a união de duas ou mais. É a união de duas ou mais palavras que equivalem a um advérbio. Forma-se de proposição mais um substantivo ou advérbio. Veja alguns exemplos. Às vezes, as escuras, as claras, as cegas, as tontas, as pressas, vez por outra, de tempos em tempos, de onde em onde, de qualquer modo, de cima, de cor, de propósito, em breve, de vez em quando e pouco a pouco. Reunião de duas ou mais palavras que equivalem a um advérbio forma-se de proposição por mais um substantivo ou advérbio. Veja alguns exemplos. Às vezes as escuras, as claras, as cegas, as tontas, as expressas, vez por outra, de tempos em tempos, de onde, em onde, de qualquer modo, de cima, de cor, de propósito, em breve, de quando, de vez em quando e pouco a pouco. Advérbio!